Somos lá do norte do Paraná, chão que vermelha, tinge nossos passos e a nossa voz, para seu cantar. Nosso cumprimento a Vossa Senhoria, que está por aqui passar. Entre nessa festa de tradição, vamos todos se unir. Somos lá do norte do Paraná, céu que vermelha, entre nossos passos e a nossa voz. E o paiol veio para dar essa vida, né? Esse sol que surgiu diante a uma escuridão que veio, mas né, toda noite tem um fim também. E aí veio o sol com o paiol e a gente começou a movimentar e começou a apresentar espetáculos novos e essa loucura que é, né? Cada um morando num lugar agora. A gente precisa deixar um pouco o dia a dia, respirar e vir para cá. Geralmente a gente vem para esse paiol, e quando eu falo esse paiol, o paiol está em nós, né? Às vezes eu tô em casa e às vezes eu preciso parar e voltar pro paiol. Ah, nossa, eu quero fazer parte do grupo, tá? Tá, mas e os corre que faz? E os corres que a gente teria que fazer? Eu teria também, né? Teria que, assim, não vai ficar só no colo deles, vai ter que vir pra mim também. Ah, mas vamos junto, não tem essa, né? Agora, fazendo parte do grupo, passando as mesmas dificuldades, tendo que correr atrás de muita coisa para fazer acontecer, porque não é simples como as pessoas veem de fora. Ah, nossa, vai ter uma apresentação. Só que a apresentação começa muito antes, meses antes, ensaio, e cada um estando numa cidade, fica muito complicado, né? A gente ter questão financeira, então foi uma responsabilidade, né? Não é só um mar de rosas, né? Só apresentar, ler um texto. Nós somos artistas, agrônomos, professor de teatro, professor de dança e, enfim, temos um professor também de marketing digital, que poderia se fizesse. Enfim, mas eu acredito que isso também é uma ligação que nós temos. Todos nós sabemos e conseguimos transmitir alguma coisa. E quando a gente se compromete a fazer isso, a gente faz muito bem feito. E eu digo isso por experiência, e por vivência e por ver mesmo. Eu vi alunos sendo tocados, eu vi alunos sendo emocionados, muitos alunos sendo cuidados com muito carinho. E a surpresa, ele reuniu todos nós que estávamos ali, fez a proposta de uma peça de teatro, de rua. E eu que só tinha experiência no palco italiano, falei, meu Deus, vai ser isso. E essa primeira peça realmente foi um grande desafio, porque eu pegava, fixava um ponto e dava o texto e falava assim, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Mas foi uma experiência tão rica que hoje, 10 anos depois, eu prefiro muito mais estar na rua do que no palco italiano. Foi desafiador, né? Porque assim, a gente veio de uma realidade diferente, onde na igreja a gente não podia se expressar muito, né? A gente tinha que se conter muito, nosso corpo precisava se conter, e depois de um tempo eu fui percebendo isso, e não de uma forma, não sei se é certo falar isso, sexualizada, mas a gente tinha um pudor muito grande, né? Um enrijecimento muito grande, e o nosso corpo sentia muito isso. Então, às vezes, por mais que a criatividade quisesse ter espaço, ela era um pouco boicotada, né? Por conta das diretrizes da igreja.
E quando a gente começou a entrar nesse lugar de poder se expressar, né? O Paiol, ele traz muito isso, né? Essa pesquisa, esse corpo que pode se movimentar pelo espaço, que ele pode tocar, que ele pode se expressar da forma que for. É desafiador, porque a gente precisa remoer aqui dentro e se desprender dessas raízes que ficaram em nós, né? Então, para mim, é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito libertador, assim, porque é onde a gente consegue se conectar com a gente mesmo, com o outro. Eu acho que é sempre uma oportunidade, assim, por mais que a gente faça e já se conhece, a gente fala muito isso, né? Já uma oportunidade de me conhecer, de conhecer o outro, mas é sempre uma nova descoberta. Nós não nos limitamos a uma pedagogia só. Eu acho que o Paiol, ele é múltiplo, ele é diverso, e por ser muito diverso, ele é completo. E uma pedagogia que definiria o Paiol, uma pedagogia que traz as suas raízes, que traz as suas origens e que leva isso para o palco em forma de arte. Então acho que essa seria a nossa maior pedagogia, trazer a nossa bagagem, a nossa ancestralidade para o palco. Hoje eu afirmo, com a chance de poder me desdizer daqui a um tempo, pode ser, que o nosso grande método de trabalho, a nossa grande filosofia, a nossa epistemologia de trabalho é acreditar na miudeza. A miudeza. Nós fazemos teatro de maneira coletiva. Existem muitas pessoas, cada um dentro da sua função, mas talvez uma grande característica do nosso grupo é que todo mundo faz um pouquinho de tudo. Nós somos artistas, educadores, psicólogo, professor de letras, agrônomo, turismólogo, designer, profissional da comunicação, publicitário, educador físico, administrador e agora terapeuta ocupacional, enfim, as coisas vão se somando, né? A gente não para, porque nós somos esse movimento e esse giro que faz parte, eu acho, um pouco da nossa história, até do nosso próprio processo de criação, esse giro de cacarecos, né? Eu acho que talvez isso defina muito bem. É quase que nossa formação fosse uma formação vira-lata, né? De muitas miudezas. Então a gente vai juntando uma pecinha que junta com outra, que junta com outra, e esses vários cacarecos dão forma para aquilo que a gente chama de arte, né? E eu acho que a maneira como foi se compondo e foi se construindo esse quebra-cabeça que hoje nós chamamos de Grupo Paiol, se deu principalmente pela individualidade, ou pela singularidade, melhor essa palavra, pela singularidade de cada encontro. O meu encontro com cada integrante. Ia dar aula, ia ser super simples, e a gente ia estar, né, nessa vibe de descobrimento, o que é isso. Abrimos inscrição, e para nossa surpresa, e alegria e tristeza ao mesmo tempo, mais de 300 inscritos. E aí, o que nós iremos fazer? Né? Dividimos as turmas mais ou menos por idade, turmas infantis, infanto-juvenil, turma mista, e de manhã, à tarde, à noite, e tivemos que nos virar nos 30 e nos dividirmos entre esses alunos. O teatro sempre foi presente desde pequeno na minha vida, né? Só que nunca tive a oportunidade de ter esse direcionamento, né, que fala, numa escola de teatro. E quando teve essa oportunidade e apareceu do atuar, eu falei, vou ter que ver como que é isso, né? Porque no atuar a gente nunca teve essa coisa do professor aqui e o aluno aqui. Não, era uma troca de experiências. A gente aprendia muito com os alunos, assim como eles aprendiam com a gente. Era troca, nunca foi uma hierarquia assim de superior, inferior. Fiz muitas amizades. Então aí, junto até hoje. O Iri, inclusive, que hoje é integrante do Paiol, foi nosso aluno. É um maior orgulho, né, do Fiote, dele fazer parte aqui do Paiol junto com a gente.
Então, para mim, ter feito parte também do atuar como arte educadora foi único. E foi troca de conhecimento. Eu aprendi muito com os alunos. Quando a gente se compromete a fazer isso, a gente faz muito bem feito. E eu digo isso por experiência, por vivência e por ver mesmo. Eu vi alunos sendo tocados, eu vi alunos sendo emocionados, muitos alunos sendo cuidados com muito carinho, né? Eu estou dizendo pelo atuar, né? Eu sou de Ribeirão Claro, mas eu estava sempre em Arapongas, então eu também faço parte do atuar, me considero como parte dele. E eu via acontecer. Eu via professores dedicados, eu me colocava como professor também nessa época, né? Quando precisava ir, vai dar uma aula? Vou. E estar junto era incrível, porque na minha cidade não tinha isso. Então eu aprendi muito. E sendo um lugar onde as pessoas podem acessar suas histórias, as suas culturas, as suas memórias, acaba se tornando também um espaço de educação não formal, né? Onde as pessoas se educam eticamente, esteticamente, politicamente e poeticamente. E além de ser um grande espaço de educação, acaba se tornando, muitas das vezes, o ponto de cultura daquela cidade, ou daquele vilarejo, ou daquele bairro. É um lugar onde as pessoas se alimentam, se nutrem artisticamente e se formam também esteticamente, né? Então, se numa vila como as que a gente vê, inclusive aqui no lugar que nós estamos, existir alguém oferecendo ao público de maneira amorosa o seu trabalho e a sua arte, o teatro continuará existindo. Eu tenho aprendido, assim como o Paiol tem aprendido. E o Paiol veio para dar essa vida. Acho que quando fala Paiol, a primeira coisa que vem é isso. Isso tudo. Se enxerga, você volta lá pra dentro do Paiol. Isso define muito o Paiol. É um grupo de teatro que pesquisa a miudeza. Eu queria tanto mudar essa história. Nessa fala da Rosa, me pega. Porque mudou. A arte e o teatro realmente me salvaram. Inclusive na época da pandemia. Eu acho que eu só não enlouqueci por conta dos nossos encontros virtuais. Já na época estávamos mais distantes, mas os encontros que nós tínhamos assim online foi que manteve minha sanidade. Foi que me permitiu continuar. Com a gente e que recentemente ganha uma outra forma. O Piazul ele começou também com as crianças, um trabalho feito numa escola municipal, ainda quando éramos Magnífica, e hoje ele vem para o Paiol de novo, retorna, depois aí de 10 anos, retorna, ganhando espaço e conta, eu acho que também um pouco da história de cada um de nós, porque é um menino azul, aliás, é um piá, e tem pessoas que não sabem a origem dessa palavra, muito dita pelos paranaenses, né? Piá em Tupi-Guarani significa pedaço do coração que anda por aí. É lindo, né? E eu acho que todos nós estamos à procura desse piá que está andando por aí, dessa criança que está correndo por aí e a gente quer se reaproximar. Talvez esse seja um dos nossos grandes objetivos também, levar as pessoas a se reencontrarem com as suas crianças. Dizem por aí que enlouqueci ou sabem lá regras que esqueci para curar a minha dor. Fala
amar sem me ouvir, sem me tocar. Do que eu queria, tire só o meu rezar. Parem de gritar, não me levarás de mim, não me roubarás assim então. Parem de ditar estas notas, tortas são minhas, me deixe viver então. Parem de mandar tua voz em meu peito, me devolve em gesto, em jeito então. Parem, silenciem vossas preces, por apelo e por direito eu quero me escutar. Pingos de chuva abram meu ser, clara clareia o meu entender. Pingos de chuva me faz recordar no giro dos sonhos, meu amor, vou encontrar. Junte-se a nós. Temos! Foi, gente. Foi. Não é? E não foi de qualquer jeito. Não. Não é? Ah, meu Deus.